Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Franquia de Fato, comigo, Otávio Panquesto. E mais uma vez hoje eu trago aqui um convidado especial que já esteve aqui com a gente em um episódio, que é o Dr. David Maxwell, do Maxwell Rodrigues, Advogados Associados, né, especialista em direito empresarial e franquias. Né? Muito obrigado por você estar aqui novamente, Dr. David. Eu que agradeço, Otávio, a oportunidade de estar conversando contigo de novo sobre um assunto tão interessante que é franquias e sob o ponto de vista do franqueado, né? E hoje está cheio de polêmicas, né? Vamos colocar. Verdade. Que não existia antes, né? Era tudo muito calado e hoje começou Nossa primeira conversa não tinha, né? Mudou demais de lá para cá. É verdade mesmo. Então eu já começo até perguntando sobre isso, assim, com esses escândalos aí da Cacau Show, Grupo Salles e outras franquias, né? Até pool de franquias. Como é que o senhor avalia hoje esse cenário judicial de franquias? Mudou alguma coisa? Você está vendo mais processos entrarem? Como é que está isso hoje? Eu vejo uma crescente busca por assessoramento jurídico, que é bastante relevante no sistema de franquias como um todo, né? Então, os franqueados, considerando esses escândalos e se identificaram com eles, né? Muitas coisas que foram ditas envolvendo várias franquias aí, o que chegou à mídia, muitos franqueados de outras redes se identificaram com essas angústias, com essas dores, com esses inadimplementos contratuais que foram colocados na mídia e estão buscando assessoria jurídica. Então, eles saíram daquele estado de inércia, de aguardar uma posição do franqueador e estão buscando seus direitos, se interessando por buscar os direitos. Há uma busca preventiva de analisar com maior detalhamento as informações que são passadas pelos franqueadores, aquelas propagandas, as publicidades para vendas de franquias. Então, está analisando com mais calma, analisando dados, fazendo mais perguntas e buscando, de fato, o que é seu de direito, né? O cumprimento de um contrato, de uma relação de franquia que seja equilibrada para ambas as partes. Né? Essa questão que você colocou, por exemplo, o que eu via muito é que a pessoa não acreditava realmente que poderia ter algum êxito contra um poder econômico gigantesco, né? Que são as franquias hoje. Então, e fora isso, assim, existem ameaças, a gente sabe que tem um monte de questões que... Retaliações. Então muita coisa que eles fazem para justamente fazer com que esse franqueado fique calado, né? Ele não vá pro judiciário, né? Vamos dizer assim. E essa questão dos escândalos, que eu acho que isso realmente deu uma transformada geral, né? Pelo que eu vejo, assim, pelo que tá chegando até mim também. Porque as pessoas estão acreditando mais mesmo. Assim, cara, se aconteceu com outras pessoas, o mesmo que aconteceu comigo, que antes você não sabia, né? Sim. Ela achava que era só ela. Debaixo do tapete, né? Exato. Agora as pessoas entendem e se reúnem também. Outra questão é a reunião de franqueados, porque alguns segmentos, e a gente, claro, não pode generalizar, mas algumas franquias, elas não garantem, não permitem que os franqueados conversem entre si. Após esses escândalos, muitos franqueados se reuniram em agrupamentos, tem chegado também demandas no sentido de se reunir através de associações para promover um diálogo institucional com o franqueador, mas a partir desses últimos 3, 4 meses, tem sido formado grupos de WhatsApp, grupos mais unidos, para sentir realmente o que está acontecendo dentro da minha rede de franquia. E a partir disso, colocar entendimentos, compreensões, saber de fato o que é vício. Os franqueados hoje estão mais atentos. Eles não estão aceitando calado todas as práticas abusivas que estão sendo feitas ali no sistema de franquias. Eles estão atentos e vão sim buscar os seus direitos, buscar dialogar com a franqueadora, isso é importante. Também é outra coisa que mudou bastante, então as franqueadoras têm que compreender que franquia só existe se existir franqueado, e o franqueado deve ser ouvido porque ele é uma parte, se não a parte mais importante do sistema de franquias no país. E você acabou de falar de uma questão que eu vi ontem. Eu estava lendo uma COF ontem e eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu vi uma cláusula dentro da COF proibindo, exatamente o que você falou, grupo de WhatsApp. Proibindo dentro da documentação com multa de R$100 mil. Cara, isso Absurdo. É legal? Absurdo. Ele pode fazer isso, né? Mas assim, tem como discutir isso também, sim, não tem? Assim, eu achei um absurdo. Prima facie, a parte é basicamente abusiva. Até falando em associações e a procura do escritório para formar associações, para dialogar com os franqueadores tem sido uma crescente, e existe um direito constitucional de associação. Então, o franqueador não pode simplesmente chegar e falar, olha, não aceito que você não converse
com outro franqueado. Eu não aceito que você não se una para dialogar comigo institucionalmente. São práticas abusivas e até revela a proatividade e a transparência desse franqueador. Então, é um sintoma de um que a gente chama de ditadura no sistema de franquia. Claro que existe uma disparidade informacional, e você entra no sistema de franquia, você tem que seguir regras, porque é isso, Sim, né? padrão. É padrão, mas padrão não abre a janela para você ser arbitrário, né? É isso que eu ia falar, padrão é uma coisa, né? Ditadura é outra. Exatamente. Você não tem a abertura para conversar nada, né? E essa coisa muito imposta acaba que vira realmente uma ditadura, né? E pior, com uma certa violência, vamos dizer assim, né? E você tá vendo essa questão do preventivo? Eu tô sentindo isso, porque assim, eu te falo porque muitas pessoas estão me buscando realmente já tentando se prevenir, Sim. né? De não entrar naquela loucura pela paixão, pelo sonho e realmente ter mais o pé no chão. Você tá sentindo isso também? Muitas pessoas estou sentindo e tem sido uma busca constante também por parte dos franqueados e candidatos a franqueados. Então, há pessoas que antes desses escândalos que chegaram e tomaram a mídia estavam buscando franquias e às vezes estavam buscando franquias que realmente as COFs estão incompletas, você olha para o modelo de negócio, ele não é exequível, então só existe uma formatação, existe toda uma equipe de mídia, enfim, existem dados e números, mas quando você olha com sinceridade para aqueles números, você vê que aquele modelo de negócio não se viabiliza. Então as pessoas estão olhando com mais cuidado para isso e buscando assessoria para entender se de fato aquilo é uma franquia ou é um arrecadador de taxa de franquia. Então essa diferença está cada vez mais nítida para o franqueado. E também a busca de cessar a relação de franquia quando se denota ali no início da relação que ela é abusiva. Então ele fez um investimento alto e está vendo no começo da relação de franquia que nada daquelas projeções foram verdadeiras. Então, faltou, os inadimplementos contratuais têm sido a realidade, o dia a dia do franqueado. Esse franqueado já está buscando assessoria jurídica no âmbito da relação para dialogar com o franqueador ou buscar se precaver de um relacionamento abusivo, né, de perpetuar esse relacionamento abusivo no sistema de franquia. Então, tem sido uma pauta que nasceu desses escândalos, né? Então, a gente tem visto realmente uma crescente de empoderamento, digamos assim, empoderamento do franqueado no âmbito da relação de franquia, o que não acontecia até um tempo atrás. Você falou da questão da projeção financeira. É obrigatório por lei, né? Ele colocar lá como é que tá a franqueadora, a questão de 2 anos atrás, né? E só que eu vejo, tem uma confusão se essa questão financeira ela é da franqueadora, é da loja, é dos dois. Então, assim, é da rede loja, é da franqueadora. Como é que é o certo nisso tudo? Se você me perguntar para um advogado que é o certo, eu vou dizer depende, né? Mas eu tenho a compreensão, primeiro, as demonstrações contábeis são da franqueadora. A lei de franquias pede os balanços e as demonstrações contábeis. Entretanto, o que eu penso, se você divulga projeções médias da sua rede de franquias, você chama para si, franqueador, você chama para si a responsabilidade de comprovar documentalmente. Então, se você diz que o faturamento médio da sua franquia é de X, você tem que comprovar documentalmente isso. Isso se você você não até comprovar, naquelas propagandas isso, mesmo, na cara porque bota lá senão 1 milhão. Fica né? muito fácil você jogar 1 milhão, 2 milhões, enfim, fica muito fácil. Então eu acredito que tem que ter sinceridade e a publicidade enganosa também. Você tem que coibir. É uma coisa que eu bato muito nessa tecla, que a gente tem que coibir essa publicidade exagerada e enganosa no sistema de franquias. Então você promete muito nas suas publicidades, pro franqueado, naquela fase de venda da franquia, e quando você chega no contrato assinado, ele já está na relação de franquia, você percebe que houve uma discrepância enorme. Ou as projeções são falsas, não correspondem à realidade, ou ela não é a realidade da rede. Então, essas projeções, por um imperativo de transparência informacional, ela deve sim ser comprovada pelo franqueador. Existe um timing de sucesso para você entrar numa ação judicial? Eu digo assim, quanto antes você entrar, a chance de você ter sucesso, por exemplo, de reaver o seu investimento é maior, ou quanto mais tempo você levar dentro daquela franquia, você vai perdendo, vamos dizer, o time do... Não existe, Otávio. Existe, contudo, uma compreensão, e aí tem um entendimento singulado consolidado lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de convalidação de vícios na circular de oferta de franquia. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma compreensão, e a gente está falando do maior tribunal do mundo, então por isso que é relevante, ele tem a compreensão de que após o período de 2 anos, ou se você se mantém
na rede de franquia por um tempo, aí eu não, depende muito do caso concreto. Às vezes ele fala 6 meses, 8 meses, 10 meses, você acaba convalidando o vício. E quais são os vícios? Os vícios formais mesmo, não entrega de demonstrações financeiras, falta de lista completa dos franqueados e ex-franqueados dos últimos 24 meses. Esses vícios que você olha realmente para a circular de oferta de franquia e você vê flagrantemente aqueles vícios. Então, a posição do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vem sido também refletido em outros tribunais, é no sentido de que se você existe o vício, mas se você continua muito tempo na relação de franquia, é como se aquele vício tivesse convalidado. É claro que existem situações e situações. Há vícios que você só vai conseguir olhar na relação de franquia depois de um determinado período. Mas existe esta posição jurisprudencial, eu tenho tem várias exceções a ela, depende muito do caso concreto, mas de fato tem essa convalidação do vício por aquela pessoa que fica muito tempo na relação de franquia. Eu falo um exemplo notório, aquele franqueado que fica 4 anos e meio dentro da rede, e fala, mas não me entregaram a COF em 2021. Seguramente a chance de êxito dele é mínima, tempo, né? porque ele ficou 4 anos e meio na relação de franquia. E está próximo ao final do contrato, que normalmente é por 60 meses. É porque, na verdade, ele está tentando buscar alguma situação. Não é esse vício, né? Na verdade, ele não teve a expectativa de lucratividade, ele está buscando o Poder Judiciário com esse alguma coisa artifício, que possa né? ser favorável, Isso. mas que, na verdade, não é, né? Pelo que você está falando aí, não tem como, muito tempo, né? Depois. E qual tipo de processo hoje que você mais vê? O franqueado, ele vem te buscar, por exemplo, para reaver o que ele investiu, porque antes eu não via isso, vou te falar honestamente. Eu vi o cara querer sair sossego. Eu falo assim, não quero sair, não quero mais nem saber dessa franquia, me tira aí a multa e tá ótimo para mim. Mas você já tá vendo que o pessoal hoje, os franqueados que estão insatisfeitos, eles já estão pensando realmente em reaver o investimento dele? Não, cara, eu quero o dinheiro que eu botei lá. Sim, cada vez mais é o status quo ante que a gente chama no direito, né? De realmente voltar à situação financeira que ele tinha antes de aderir àquele modelo de negócio, e ele já vem para o escritório ciente dos inadimplementos contratuais. Ele sabe que não está certo, houve uma violação a uma cláusula de exclusividade, trocou-se o homologado de maneira indevida, e são aqueles vícios realmente, vícios de inadimplemento contratual. Então, muitas franqueadoras alteram as regras do jogo no meio do contrato, e isso acaba ocasionando uma onerosidade muito excessiva para o franqueado. E, por outro lado, Otávio, cada vez mais, no início que eu falo mesmo, nos 6 primeiros meses da relação de franquia, a pessoa observa que aquilo que estava, a projeção, e nem a promessa, são projeções, porque o franqueador colocou aquilo nos materiais, nas veiculações publicitárias, não corresponde à realidade. E não é desistência do negócio e nem má gestão. Ele sabe que se ele dá o máximo dele, ele não vai chegar minimamente naquilo que o franqueador colocou como uma regra. E não é porque ele não sabe, e não é porque ele é incompetente, é porque o modelo de negócio é inviável, por conta das projeções e do modelo em si, de todos os custos inerentes à operação. Então, aqueles vícios da circular de oferta de franquia, que os franqueadores não raro utilizam, não é uma omissão culposa, é uma omissão realmente, olha, eu vou deixar de apresentar o rol de ações judiciais em curso. Tem franquias que estão com 200, 300 ações judiciais em curso. Nossa! Isso essa semana a gente compulsou. Tem 200, 300 ações judiciais em curso e coloca, olha, não tem nenhuma ação em curso que questiona o meu sistema de franquia. Pois é, isso é uma questão, porque na lei ela fala isso, né? Questiona o sistema de franquia. Só que o cara tem lá, igual você falou, 200 e coloca que não tem nenhuma. Exatamente. E aí, como é que fica isso? Realmente, porque 200 para mim, no meu ponto de vista, já... Não tem como não questionar o sistema de franquia. Eu sempre falo, meus clientes em si, eles sempre questionam o sistema de franquia. Bom, há um questionamento do sistema de franquia e que pode afetar como um todo a rede. Então, se eu estou questionando um homologado seu, que está prestando um serviço muito deficitário, isso pode comprometer o seu sistema de franquia do país. Se eu estou questionando a sua circular de oferta de franquia por descumprimento à lei de franquias, isso afeta o seu funcionamento, porque você está dolosamente omitindo informações obrigatórias por lei. Então, é claro que existe a compreensão do Poder Judiciário no sentido de que, olha, ações individuais, e essa é uma compreensão que tem paulatinamente mudado, então o Poder Judiciário tem começado a compreender que se tem 1, 2, 5, 10, 20 franqueados questionando a mesma coisa, o erro não está no franqueado e sim na franqueadora, então essa visão está mudando, mas as ações judiciais devem sim, o pêndulo
informacional deve favorecer o franqueado. Se existe se eu não sei se compromete ou não, coloco na circular de oferta de franquia e justifico. Isso que um franqueador probo e transparente deveria fazer. Não omitir de dizer, olha, não tenho nenhuma ação judicial em curso. Porque isso você está omitindo uma informação relevante para o franqueado tomar a decisão. É extremamente relevante. Porque se ele olha um rol de 200 ações judiciais, isso é relevante. Ele tem que pôr um pé e meio atrás. Exatamente. Mas isso seria uma causa para uma associação, né? Sim. Porque quando o cara vê isso, é entrar e falar, cara, você tem que botar isso aí dentro da documentação. Sim. E cabe, por exemplo, uma multa para franqueador? Não, nesses casos não. É mais o caso de nulidade mesmo de contrato, né? Do contrato por falta de uma formação. Porque é um vício de consentimento, né? O franqueado aderiu àquele modelo de negócio porque a franqueadora o induziu a erro, dizendo que não haviam ações judiciais, rol de franqueados e ex-franqueados que a gente tem cada vez mais visto que é omitido. Ou eles não apresentam, ou eles apresentam de maneira sem o nome completo, sem o endereço, sem o telefone, com o telefone que você olha não funciona, então você não tem o contato com quem está dentro da rede, né? Então, realmente é o círculo de vícios que leva mais à nulidade do instrumento contratual. Com essa questão toda aí de judicialização, eu posso falar que para os franqueados que a desculpa de má gestão está com os dias contados? Eu quero crer que sim. Quero crer que sim. As demandas que estão chegando e vão chegar ao Poder Judiciário, e a gente sempre diz também que é necessário uma mudança de comportamento por parte do franqueador, de sentar, dialogar e compor por seu franqueado. Porque quando ele vai para o Poder Judiciário de fato, ele deve ir com estratégia no sentido de pautar pautar as suas alegações em documentos, um acervo probatório bastante robusto, né? Essa robustez. Então, desistência de negócio e má gestão não vai ser a pauta de discussão no Poder Judiciário. A pauta vai ser o sistema de franquia como um todo, né? Como funciona e inadimplemento contratual mesmo. Então, realmente, o que a gente olha, eu tenho observado aqui, não é desistência de negócio e tem muita coisa envolvida, muita discussão a respeito. Os franqueados estão chegando, estão cientes de que eles devem se mudar de informações, né? Informação é importante e conduzir. A condução dessa relação de franquia, ela vai ser sempre desequilibrada, porque o franqueador tem poder econômico, então ele tem uma posição dominante, mas há um equilíbrio mínimo ali de saber quais são os meus direitos, quais são as minhas obrigações. O franqueado tem, claro, saber quais são as obrigações dele numa relação de franquia, mas ele sabe os seus direitos, ele sabe as obrigações do franqueador, e ele sabe por que chegou na relação de franquia. Então, ele sabe quais as informações o franqueador passou. A partir do momento que o franqueador superfaturou as informações ou escondeu informações, passou-se a ser uma relação sem transparência, né, que é o fundamento. Né? Uma relação tem que ser transparente. Então, a chegada dessas ações no Poder Judiciário, cada vez mais instruídas, tende a tornar a ficar no passado essas discussões, as discussões de desistência do negócio e má gestão. Porque eu vejo que virou quase uma piada. Eu vejo, por exemplo, nos comentários do canal, Franquia de Fato, quando você posta alguma coisa a respeito dessa questão de loja que fechou, né, alguma coisa nesse sentido, você vai olhar os comentários, é quase uma piada lá. É má gestão, é má gestão, kkkk, Por que é isso, né? Sim. Se você for conversar com um comercial, muitas vezes o cara vai falar... Você perguntar por que aquela loja ele fechou, que era da marca... Não, o cara é má gestão. É a técnica do repasse, né? O repasse. Aquele coletador de taxa de franquias. Porque vive da rotatividade de franqueados e quando chega um para pegar uma operação, ele fala assim, não, fulaninho não conseguiu êxito porque ele era um má gestor, porque não estava dentro da empresa, você vai conseguir. E toda aquela estratégia de vendas, né? Tomara que acabe essa piada. Vamos ver. Eu queria colocar 2 questões aqui que eu recebi essa semana também. Ele fala que isso é uma cláusula de contrato, que ele coloca assim que a circular de oferta de franquia ela é passível de mudança ao longo do tempo, sendo que direitos e obrigações recíprocas das partes, blá blá blá, essa coisa toda. Ou seja, ele coloca lá que ele pode mudar a documentação. E aí uma pessoa me mandou uma mensagem de uma franqueadora de calçados femininos, que ela mandou para todos os franqueados falando que ela mudou o royalties dela de 10% para 20%. 10% para 20%.
Eu tenho uma melhor. E aí que ela falou que tá mandando um aditivo de contrato para todo mundo que eles têm tantos dias para assinar e mandar de volta. Cara, e isso é legal? O cara, e eu vou te falar, se eles não assinarem, eles estão muito ferrados. Eu tive um caso recente parecido com esse, de mudança de uma relação de licença para franquia. E realmente teve essa, olha, você assina, ou eu corto seu sistema, ou você está fora da rede. Isso é claro que é abusivo, você está usando a sua posição dominante, e contrato é contrato, as duas partes têm de estar de acordo para assinar um aditivo contratual. E esse aditivo contratual não pode ser oneroso. Eu tenho um caso recente de 4% para 45% de royalties. Nossa, o que é isso? Isso acaba com a operação, acaba com o equilíbrio. Isso é desequilíbrio contratual patente. E mesmo assinando, o franqueado assinando esse tipo de contrato, porque ele está assinando sob vício. É coação. Isso é coação porque ele não está por livre e espontânea vontade. Ele está assinando porque está sendo coagido. E essa coagido. mensagem que ele manda já é uma prova, né? Exatamente. De coação. O cara tem até o final da semana para assinar? E na semana seguinte, simplesmente os sistemas não estão funcionando. Quando você assinar, você volta a comprar conosco. Isso é algo que eu recebo com muita frequência, né? Esse tipo de estratégia de alterar. Aditivos contratuais são válidos? São válidos, mas desde que reflita a relação das partes, né? Esteja realmente algo acordado entre as partes. Não é uma pressão de você assina, que teve muito, né? Logo que saiu o escândalo, esses escândalos recentes, aditivos contratuais se espalharam por franquias para colocar cláusula arbitral, ajustar valor de multa. Isso foi assim, um boom, tanto que vieram muitas demandas nesse sentido. De, doutor, isso é certo? Eu tenho que assinar? É aquela questão, eu tenho que assinar? Falei assim, a relação de franquia, você vai ter que assinar no sentido de ser pressionada tanto. Ser pressionada tanto. Aí que entra aquela questão da assessoria preventiva, né? De conduzir como isso vai ser feito. E as associações também, né? As associações individuais de franquia para ter um diálogo institucional com o franqueador e falar assim, olha, isso aqui é desequilibrado. E realmente notificar o franqueador quanto a esse desequilíbrio, né? Então isso é ditadura, isso não é franquia, né? Pois é, mas e aí no fim das contas, o cara assina, mas assina respaldado com alguma coisa? Neste caso específico, não assina. Não assina e notifica a franqueadora. Por que não assinou? Por causa do aumento o melhor caminho. Vai inviabilizar a operação, alguma coisa nesse sentido? Exatamente, porque um aumento deste claro, inviabiliza a operação. Nem preciso fazer cálculo contábil, porque um aumento desta ordem, dessa magnitude, né, inviabiliza a relação como um todo. Cara, eu vejo que assim, por exemplo, um cara que depende de um negócio, ele vai assinar. Eu dependo daquilo ali para viver, para comer, para pagar a escola do meu filho. Como é que eu não assino o negócio? Ele sabe que se ele não assinar, ele tá muito lascado. E ele vai assinar. Tem muitas soluções. Mas só não assina quem quer comprar briga. Soluções preventivas. Claro que ele pode ir ao Poder Judiciário e pedir uma tutela para reaver os sistemas. Isso acontece com bastante frequência, né? Cortou o sistema, vou no Poder Judiciário, peço uma tutela de urgência para restabelecer a relação de franquia. As tutelas normalmente são, Otávio, porque são pedidos liminares, né? Então pede realmente porque é algo que realmente deve ser feito ali naquele momento, senão perde o objeto. Então é um pedido de tutela, um pedido de tutela de urgência mesmo. Vai ser analisado antes ali do mérito da ação judicial em si. Então temos não existe só a opção assinar ou não assinar, mas assinar ou não assinar com a tutela do Poder Judiciário. Então ele pode reconhecer ali prima facie de que aquilo é abusivo e olha, calma aí, segura o freio franqueador que não é bem assim que vai funcionar. E aí você tem realmente o respaldo do Poder Judiciário para tomar algumas decisões naquele ambiente da relação de franquia. Quando a franqueadora ela impõe um negócio desse, um aumento desse, tem que ser para todos, né? Se um cara, por exemplo, não assinar, ele vai ficar pagando menos do que os outros, isso não existe, né? Até porque isso lá na frente pode dar problema para ele judicial também. Na verdade, um aumento dessa magnitude, esse aditivo em si, ele é abusivo. Assim, olhando aqui sem maiores informações, ele é abusivo e ele vai ser imposto e realmente parte da rede vai assinar e parte não vai assinar. E quem assinou, não assinou de livre e espontânea vontade. Assinou, como você disse, por uma situação de estado de necessidade. Então, para todos os efeitos, uma cláusula como essa é nula. Um contrato aditivo como esse é nulo. E é interessante que você me disse esse caso concreto. Eu mandei uma notificação semana passada que falei assim, olha, o contrato que você assinou com as 60 pessoas que assinaram dentro da sua rede estão com um aditivo nulo. Então, as cobranças de royalties e de taxas são indevidas. Então, você colocou a sua rede de franquia em risco como um todo. Imagine você mandar para 100, 200 franqueados. Você tem uma rede que a qualquer momento pode colapsar.
Então, a estratégia de ser ditador dentro de uma relação de franquia pende para os dois lados. Então, você pode ter, com uma ação dessa, colocar em risco todo o seu sistema de franquia. Porque se você vai cobrar as royalties que tem como base um contrato que pode ser anulado no Poder Judiciário. Então, você coloca, com uma atitude dessa, o franqueador coloca todo o seu sistema de franquia em risco. Com o risco de colapsar em muito pouco tempo a sua rede de franquias, né? Eu tenho outro caso aqui que apareceu que eu achei interessante, que foi o seguinte, foi um repasse que a pessoa comprou a loja lá de um franqueado, só que ela nunca mudou a documentação dessa loja. A franquia continuou com o nome lá do cara, ela teve a conversa com a franquia, né? A franquia, ela pagava o royalties, ela tinha essa relação com a franquia. Só que ela não tinha documentação. Assim, ela na época não quis assinar, porque ela achou algumas coisas lá impróprias e tal. Só que ela usou lá a franquia um tempo e depois ela queria sair. Como é que funciona isso, cara? O contrato está no nome de outra pessoa. Ela está operando uma franquia. Só dela operar já tem esse vínculo ou é necessário realmente ter a assinatura ali? Como regra, a lei de franquias exige que o contrato de franquia seja escrito. Entretanto, existem essas exceções em que o franqueador se comporta como franqueador e o franqueado como franqueado, embora não exista um documento escrito ali regendo a relação jurídica entre as partes. O Poder Judiciário tem compreendido, sim, que está numa relação ou verbal de franquia ou numa relação tácita de franquia. Aí as partes têm que chegar num consenso a respeito, por exemplo, multas contratuais. Neste caso específico, a gente não tem um documento colocando quais são as multas contratuais existentes, que vincule as partes, vincule o sucessor e o franqueador. Então, e ele pode ir nesse outro cara? Por exemplo? Ela ficou 2 anos nessa franquia. Ela quer sair e fechar, por exemplo. Se ela não tem o contrato, ela pode ir no cara que vendeu para ela também? Ou esse contrato de compra e venda exime ele? Esse contrato, a princípio, ele só é válido entre as partes, né? O contrato de compra e venda de fruto de comércio. Não, né? Isso. É claro que em muitos casos, e aí a gente teria que analisar com mais calma o caso concreto, mas a franqueadora tem que autorizar esse repasse, né? Ele tem, porque o contrato de franquia ele é personalíssimo. Então, a franqueadora, todo contrato de franquia tem o pressuposto de que a sucessão só se dá com a autorização da franquia. Então, a franqueadora, na verdade, errou aí em não ajustar, em não formalizar essa relação, essa sucessão de pessoas, né? E permitir, como você disse, por 2 anos, né? Que um franqueado se comportasse como franqueado sem que tivesse um documento ali escrito regendo a relação entre as partes. A questão de território é uma coisa que chega demais também para mim em conversas, né, de consultoria. E essa semana passada chegou uma pessoa realmente brigando porque ela tinha a loja dela, ela tinha determinação de raio dentro do contrato dela e a franquia colocou outra quase do lado. E não era shopping, tá? Porque shopping fala que algumas colocam que é território neutro, né? Não era shopping. E aí, como é que fica isso? Essa é uma hipótese crassa de inadimplemento contratual, porque a franqueadora tem que respeitar o raio de exclusividade do franqueado. E eu nem falo, Otávio, das situações que, embora tenha um raio, você sabe que mesmo tendo um raio de 1,5 km, se eu colocar uma outra franquia a 1,6 km, ela vai impactar em muito no faturamento da loja que está ali, que chegou antes. Então, a gente nem questiona a abusividade dessa delimitação de raio, mas o simples fato de a franqueadora violar esse raio de exclusividade, ele pode resultar num inadimplemento contratual que pode levar à rescisão do contrato de franquia por culpa do franqueador. Por exemplo, a questão de ponto. As franquias utilizam softwares e tal para fazer uma verificação, outras têm outros métodos. E muitas vezes eu vejo as pessoas quebram por conta de ponto, né? Ponto inadequado, ponto é ruim, não performou como achavam que ia. E a franquia ela pode ser responsabilizada por esse ponto inviável? Se ela, por exemplo, eu já vi dentro de documentação, ele colocar que ele não tem responsabilidade sobre o ponto. Ele pode dar opinião, mas que a escolha do ponto é sua. Então, assim, isso existe mesmo? O que está no papel normalmente é isso, na maioria esmagadora dos contratos e circulares de oferta de franquia, que eu não me responsabilizo, mas eu acompanho e dou o assessoramento para a escolha desse ponto. Entretanto, o que acontece é que, faticamente, é a franquia que decide
qual é o ponto comercial. E não raras vezes é a franquia que faz a intermediação com o shopping, ela faz diretamente a intermediação com o shopping ou com o locador, e ela que ajusta, faz os ajustes finos ali do contrato de locação. Então, nestes casos, se restar identificado que foi a franqueadora que adotou exclusivamente a decisão por aquele ponto, então ela está chamando para si a responsabilidade. E outra, a gente está esperando numa relação de franquia know-how. Know-how, inclusive, para escolher se esse assessoramento do ponto comercial é viável ou não. Se você usou um software desatualizado, que te mentiu, que induziu o franqueado a erro, aí a gente está num campo de responsabilidade contratual por falha nessa transferência de know-how. Então, nem sempre o que está no papel vale. A gente tem que analisar a relação fática ali envolvida. Se de fato houve uma interferência e qual o nível de interferência da franqueadora na decisão para a escolha do ponto do franqueado. Mas isso pode ser usado numa ação, por exemplo, o cara quebrou, ele pode colocar lá que o meu ponto é inadequado. E como é que ele prova isso? A gente tem vários estudos seja de geomarketing, mas estudos técnicos mesmo, que podem demonstrar que aquele ponto comercial... É claro que, no melhor dos mundos, Otávio, a franqueadora deveria fazer esse estudo prévio antes de vender a franquia, na verdade. Porque tem franquias que não cabem, não comportam em determinados municípios. Então, tem franquias que são para regiões acima de 200 mil habitantes. E a franquia está vendendo para municípios de 10, 15 mil habitantes. Então, assim, a gente tem que também chamar a responsabilidade do franqueador no sentido de estudar se o modelo de negócio dele é viável para aquele local. Porque senão ele não tem risco nenhum, né? Transfere todo o risco para o seu franqueado. Essa questão que você colocou aí, eu vi e vou te falar, do segmento de sorvete, muito famosa, e que é justamente isso que você acabou de falar. Nos grandes centros é bomba. Só que vai pro interior, um fracasso. Assim, não vende nada. Eu peguei esses dias uma consultoria que era isso. Quando eu fui pesquisar os franqueados, né? Que era uma avaliação de risco, e aí eu comecei a conversar com os franqueados, eu peguei mais ou menos o modelo da cidade dele, né? Sim. Parelho. Cara, era isso. O cara falou, que não vende nada. O cara vendia 30 mil para investimento de 1 milhão. É o mercado consumidor. Então, a franqueadora tem o know-how. Ela sabe que no município de 30, 50 mil habitantes, eu tenho um mercado consumidor para sorvetes, um mercado consumidor para chocolate. E aí, o investimento que você exige do seu franqueado é compatível com esse mercado consumidor? O mercado consumidor local vai conseguir absorver esse volume? E isso é um estudo, um estudo que eu entendo que deve ser feito sim pelo franqueador, porque é ele que detém o know-how, ele que está dizendo que tem o know-how, tem expertise, que provou, testou, aprovou e validou o modelo de negócio. Mas você sabe qual que eu vejo que hoje é a chave, a moeda de venda desses locais? É porque não tem. Tipo, eu não tenho ninguém aí, não tenho concorrência. Você vai nadar de braçada. Eu queria saber, vai nadar de braçada. Eu vejo isso em outro segmento que eu acompanhei por um tempo, o cenário de hotéis em cidades de 5 mil habitantes. Por que não tem hotel numa cidade de 5 mil habitantes, 3 mil habitantes? Porque não tem demanda. Então, não é o nadar de braçada porque ninguém chegou. Se ninguém chegou, é porque é inviável. Tem um motivo, né? Tem um motivo. Então, a gente tem que apreciar também isso. Esse relato é muito famoso, né? Você vai ser o primeiro, então você vai... E não, às vezes você vai ser o primeiro e o último porque você não vai conseguir se viabilizar. Porque toda a estrutura que está por trás da franquia, ela exige um investimento considerável, né? Então, esse investimento considerável, ele tem que ter viabilidade de retornar ao franqueado. E, às vezes, o local em que está inserida a franquia não vai permitir isso. E a franqueadora sabe, às vezes ela sabe que não vai ter esse retorno e mesmo assim ela... Quer crescer o número de unidades, quer, né, crescer região, e sei lá. Crescimento exponencial. Tem a questão da não concorrência, né? O que eu vejo muito, que está chegando também muita coisa para mim, é a questão da mudança de bandeira. Né? Às vezes o cara tá num desespero tão grande que ele fala, cara, esse negócio não funciona, ele vê um monte de taxa chegando, taxa disso, taxa daquilo, o cara quer se livrar daquilo tudo, e a primeira coisa que vem na cabeça dele é, vou mudar esse troço aqui, porque eu já sei mais ou menos como é que funciona, e vou tocar a minha unidade aqui com o meu nome, e que se lasque o resto. Só que eu acho que é um dos maiores erros que a pessoa pode fazer esse, né? Sim. O franqueado tem que ter a percepção de que ele está, mesmo com todos os problemas dentro da relação de franquia, mesmo com os vícios que ele tenha constatado, que ele está dentro de um contrato que, até decisão do Poder Judiciário, ele está válido e vigente. E dentro deste contrato nós temos uma cláusula de não concorrência.
Agora, discutir a amplitude dessa cláusula, a validade dessa cláusula, a discussão tem que ser no Poder Judiciário. Ele não pode simplesmente mudar a bandeira e abrir o que era uma franquia, agora é meu negócio próprio, porque ele traz toda uma responsabilidade que está prevista em contrato. Então, são multas contratuais, uso indevido de marca, uso indevido de know-how, até que o Poder Judiciário determine, seja liminarmente, porque é possível também liminarmente o Poder Judiciário afastar do todo ou em parte essa cláusula de não concorrência, mas até que isto ocorra, o franqueado não pode, por livre e espontânea vontade, tirar a bandeira, deixar de ser franqueado e passar a operar um negócio no mesmo segmento do seu franqueador. Então tem um processo, se Tem todo se um ele processo. quiser fazer isso, né? Na verdade. Essa é mais uma curiosidade minha. E se a franqueadora falir? Como é que fica? Como é que fica esse pessoal? Eu vou te falar isso porque, assim, tem algumas franqueadoras aí que eu acho que estão na iminência de falir. Tem franqueadoras por aí, mas... Tem franqueadoras que estão chamando os franqueados para livrá-los de multas contratuais e cláusulas de não concorrência, porque realmente eles vão descontinuar as atividades. Então, existe muito esse contexto, né? De descontinuar as atividades. Mas é recíproco, né? Essa multa. Por exemplo, se ele falir, esse cara que estava na rede dele, por exemplo, que comprou o know-how, Se ele faliu, ele nem tinha o know-how. Basicamente, nem tinha o know-how, né? E aí, ele consegue... bastante acontece. Quando faliu também, não tem nem como é que o cara vai reaver qualquer coisa de multa, de nada. Isso é trágico, né? É bem não trágico. Tem fazer muito. É trágico e tem acontecido, né? Cada vez com mais frequência. A gente realmente olha o mercado de franquias e o fim de redes, né? Fim de redes que realmente saíram de um projeto do papel, que não tem um modelo de negócio por trás sólido, e desaparecem assim como apareceram, né? Agora, uma coisa que eu queria tocar no assunto que eu acho que eu sempre falo que é primordial quando você vai escolher uma franquia, é a questão da obrigatoriedade de compra. E o que eu mais vejo hoje é essa tal obrigação de você fazer a compra. E eu vou te falar o seguinte, a pessoa ainda escolhe para você a franquia. Ela pega lá no teu sistema... adiciona produtos, né? Você pede e ela te adiciona algumas coisas. Faz um apanhado lá, pega o estoque dela que tá tudo encalhado lá, já te manda com boleto, com tudo, e você é obrigado a comprar. E o cara quebra. Não tem por onde, ele não vai conseguir vender e ele vai quebrar. Como é que o cara se protege disso? Otávio, a compra mínima obrigatória, assim como os royalties fixos obrigatórios, ele não é, em tese, ilegal. A franqueadora pode sim impor, até porque, para não deixar vamos falar de alguns modelos de negócio que tem que ter a prateleira, as estantes, a exibição. Então tem que ter um estoque mínimo de fato para não gerar aquele desconforto, feia, né? Aquela coisa feia. Então há uma razoabilidade. Entretanto, o que a gente percebe mesmo é essa desova de produtos no franqueado, próximos ao vencimento. Então você transfere para o franqueado a responsabilidade de um curto espaço do tempo vender aquele produto. Então você torna a relação excessivamente onerosa, porque a franqueadora ganha, ele só passa a responsabilidade e o risco para o franqueado sem uma contrapartida. Então a gente torna essa relação contratual, ela atenta à função social da empresa, a função social do contrato mesmo. Então ela torna o contrato oneroso. E aí sim a gente está numa possível hipótese de buscar uma solução amigável ou, em última análise, se não haver uma solução amigável, judicializar a questão. Mas, em tese, não há uma irregularidade, uma ilegitimidade por conta desse contexto mesmo de garantir o padrão da operação, o padrão da loja, o padrão de atendimento ao consumidor até final. Porque eles têm um respaldo contratual, isso, né? Normalmente está lá dentro do contrato. Mas a partir do momento que não é para isso, porque, olha, ok, a razão pela qual eu tenho compras mínimas é para manter o padrão da operação. A partir do momento em que eu não estou fazendo com essa finalidade, sim, para desovar produtos no meu franqueado, para aumentar a minha margem de lucro, enfim, a gente está cuidando de outro sistema, um indicativo, um sintoma de que estamos próximo a uma situação de onerosidade excessiva, que de fato o franqueado tem que comprar, acaba que não tem um capital de giro da operação, está perdendo muito estoque, então assim, é a franqueadora conduzindo o seu franqueado a um estado de insolvência. Porque para pagar ele vai pegar empréstimo, vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Eu já vi, por exemplo, uma pessoa que tinha uma franquia e era obrigada, por quê? Porque a franquia dela era fazendo uma importação de um determinado produto. E aí o que ele fazia? Quando ele fechava a importação lá, ele já fazia toda a logística. Então, ele não importava para botar dentro do
do estoque Sim. dele para depois distribuir para os franqueados. Não, então assim, ele vai falar, você vai comprar 200, você 200, você 200, eu vou importar isso e já vai direto para você. E o cara tinha um monte daquele produto lá dentro da loja dele, esse cara faliu. Sim. E até depois conversando com ele, eu falei, cara, eu tenho esse produto aqui, era de alimentação, eu tenho para 3 anos para eu comer aqui, eu e minha família, porque eu era obrigado. Ou seja, ele não vendia, o produto não vendia. Sim. E chegava mensalmente para ele, cara, o mesmo produto que ele não vendia. E não adiantava ele falar para a franquia que ele tinha lá, a franquia sabe, obviamente, que ela tem acesso ao sistema. E essa é a questão, você tem um mix de produtos e a franqueadora sabe o que menos vende. E ela manda exatamente esse que menos vende, que tem menos saída para o consumidor final, e um maior volume para o seu franqueado. Isso é um descasamento de informação e de parceria muito grande. Zero parceria, né, cara? Quebrou o cara. Sim. O cara quebrou. Assim, ele quebrou, tá lá. Vai comer o produto lá por 3 anos. E uma outra coisa que eu achei interessante, que surgiu também essa semana, que foi do segmento de moda, que aconteceu, quando tem coleção nova. E aí a coleção nova você é obrigado a comprar aquela coleção, porque você tem que ter o padrão da grade de todo toda. mundo. E você vai comprar. Aí até eu perguntei pra franqueada, inclusive era ex-franqueada. Eu falei, e aí, se você não vender, né? O que acontece? Porque normalmente eles mandam um boletão, né? Sim. Aquele negócio enorme, porque a coleção vem um monte de peças, um monte de tamanho, um monte de coisa. Ela falou, não, se não vender, a gente devolve. A franquia tinha isso. Eu falei, pô, que franquia legal, Sim. cara. Eu falei assim... É o que a gente espera, né? A primeiro momento eu falei, essa franquia é top. Ela falou, não, peraí, mas deixa eu te contar o que eles fazem. Vem depois. Devolvia, eles abatiam no boleto, beleza. Mas aí o que eles faziam lá na frente? Eles faziam tipo uns packs e te mandavam de volta a mercadoria. Cara, obrigatoriamente, de novo. Tipo, o que eles juntavam tudo que for devolvido, dividiam aquilo em packs para os franqueados e te mandavam obrigatoriamente. Ou seja, quase que a mesma não existiu. Na A verdade, devolução foi que ela falou, não existia. Isso. Eu falei, então... Pseudo-devolução, né? Eu te devolvo para você ficar contigo um pouquinho. Ficava depois... lindo na fita, Sim. né? Vamos dizer assim, mas no fim das contas voltava para ela, cara, para ela vender aquilo lá. E foi outra que faliu também. E essa tinha 4 unidades. E, doutor, eu vou passar aqui para uma parte de ação coletiva e mais especificamente de associações. Eu queria te perguntar assim, qual que é a maior dificuldade de se criar uma associação hoje? Hoje, Otávio, primeiro pontapé inicial, as pessoas, os grupos de franqueados estão cada vez mais interessados nessa via, porque realmente é uma via de mitigar até retaliação, porque você está agindo em grupo, é uma associação, mas são os primeiros passos, no sentido de se organizar, de constituir uma associação, de ter um apoio, um assessoramento também nessa constituição, e são os primeiros passos, porque toda a associação ela nasce pequena. Eu sempre comento isso quando me vêm esses questionamentos, que ela vai nascer necessariamente pequena e é um construído, não é um dado, você não vai chegar com 70% da rede numa associação. É um caminho que vai sendo trilhado e ao longo desse relacionamento, a associação vai crescendo e havia o canal de diálogo com o franqueador também, essa percepção de que o franqueador, porque uma associação qual que é a finalidade dela? Promoção de um diálogo institucional com o seu franqueador para melhorar, equilibrar o relacionamento a relação de franquia. Então a gente não é interessante como o franqueador também se porta ao perceber que existe um movimento para a criação de uma associação. Nenhuma associação... Como é que você vê? Como é que você vê hoje? Como é que ele está se portando hoje? A percepção hoje é de retaliação. Total, né? Retaliação no sentido de ignorar. Na verdade, primeiro é ignorar para saber o porte dessa associação. Num segundo momento, existe a perspectiva, eu sempre comento que não tem como o franqueado se resguardar naquele primeiro momento de eventuais retaliações, porque ela é futura. Então a questão é, você está cumprindo todo o seu contrato? Se você está cumprindo todas as obrigações do seu contrato de franquia... Por exemplo, um cara que está inadimplente ser o presidente da associação, Exato. Acabou a associação, né? Você pode... Então se você está em dia com as suas obrigações dentro do contrato e entende que existem pontos de melhora naquela relação de franquia, você pode, tendo pessoas que estão com esse mesmo compromisso, se reunir e formar uma associação. E é válido nesse sentido, porque existem pautas muito comuns e você dialogando institucionalmente é muito melhor, as vozes são mais uníssonas, né? No mesmo sentido de falar, olha, esta é uma demanda, não é só minha,
particular. Não é só minha, David, não é só sua, Otávio. É da rede como um todo, um percentual relevante da rede. Então, Mas você consegue enxergar isso, doutor, assim, esse aumento de poder tendo uma associação, mesmo você não tendo, por exemplo, uma quantidade muito relevante de franqueados associados? Consigo, Otávio. Consigo no sentido de... É um canal tanto de diálogo institucional, mas também de formalização de demandas. Mesmo que não exista uma via de mão dupla de conversa com a franqueadora, uma associação você consegue concentrar demandas, pautas que são prioritárias para um número razoável de franqueados. Então, mesmo que não exista um diálogo e um prognóstico de que a franqueadora vai, de fato, sentar e compor amigavelmente, você registra. Você registra isso através de comunicações formais, de notificações. Então, para realmente falar, olha, você está pecando nesse aspecto. Franqueador, você está pecando nesse aspecto e a gente quer dialogar contigo para que ajuste isso. Então, fica registrado e isso, uma associação pode auxiliar também em demandas futuras ou em composições amigáveis de franqueados individualmente. Então, olha, a associação já mostrou essa pauta e anotou para você, franqueador, que existe esse risco, que existe esse descasamento. Eu, franqueado, tenho essa informação, eu compartilho dessa dor, compartilho dessa angústia, dessa compreensão da associação e quero conversar com você. Talvez não por meio da associação, mas individualmente. E aí abre um canal. Então é tudo um sistema de canal de diálogo para resolver. É claro que a gente sempre espera que o franqueador converse amigavelmente, compartilhe, sente para dialogar, mas muitas vezes não é possível por conta desse conflito de interesses mesmo e o Poder Judiciário está aí para resolver conflitos, né? Então acaba que, nesse sentido, eu entendo sim que é muito válido as pessoas se associarem, se reunirem e dialogarem, para dialogarem institucionalmente com o seu franqueador. E quando é que uma associação ela é válida? Por exemplo, a franqueadora ela tem que dar anuência? Se você, criei a minha associação aqui. Se a franqueadora ficar calada lá e não falar que você nem existe, como é que funciona isso? Não, o direito de associação ele é garantido constitucionalmente. Então não existe, até pode haver que o papel aceita tudo, mas você pode encontrar a circular de oferta de franquia e contratos que vedam que os franqueados se associem ou conversem entre si, porque isso temos aos montes, né? Mas uma associação não depende do seu franqueador para ter validade e existência jurídica própria. O que a gente sempre... existe um procedimento de constituição. Então, você tem que constituir o estatuto social, então tem que passar para essa conformidade, inclusive junto ao sistema, né, junto ao sistema de governo, para conferir, então, a autonomia patrimonial, que eles possam conversar, então, diretoria, constituir mesmo a associação, para que a partir de então, ela possa, o seu corpo diretivo, conversar enquanto associação. Ela não depende da validação do franqueador, mas é importante que o franqueador aceite dialogar com a associação. Então, esse canal daí a gente tem uma proatividade do franqueador, né, de reconhecer que existe ali um canal e conversar é sempre o melhor caminho, né, dialogar, propor. A gente tem vários contratos de franquias que possibilitam ao franqueado propor ideias, propor melhorias dentro do contrato de franquia. É interessante que haja uma associação propondo ideias de maneira coletiva, propondo melhores, né, nesse sistema de franquia de maneira coletiva. Você vê isso, cara? Eu nunca vi um contrato, assim, o cara que fala aqui para propor. Sim, eu vejo. Alguns contratos têm o direito do franqueado de propor. É claro que é uma propositura consultiva, né? Uhum. Mas eu vejo alguns contratos de franquia mais recentes dando ao franqueado a oportunidade de propor, inclusive homologados, por exemplo, fornecedores. Olha, propor esses fornecedores. Eu já vi realmente. Então, propor ideias, enfim. Então, a gente tem essa proposição, uma demanda muito recente, aí quase que mudando de assunto, mas muitas associações querem conversar com o seu franqueador para alterar a cláusula de foro arbitral, por exemplo. É claro que é uma pauta que é dolorida e muito provavelmente o franqueador não vai voltar atrás na instituição de um foro arbitral. Mas é um reconhecimento, já que os franqueados estão angustiados, na verdade cerceia quase que o direito de ação, porque a gente está falando de cláusulas arbitrais com custos muitas vezes que é incompatível com a realidade da operação. Mas é uma pauta que as pessoas estão chegando e falando assim, doutor, eu quero discutir isso com o meu franqueador. Não estou contente, a rede como um todo não está contente porque entende que isso não é uma via, uma porta a mais de justiça, mas é uma blindagem jurisdicional. Então tem associações que estão chegando, o desejo de constituir associações para tratar de cláusulas contratuais de maneira conjunta com o seu franqueador. Essa questão da Câmara Arbitral ela é muito delicada.
Eu já vi várias coisas. Assim, a maioria dos contratos hoje que eu vejo, né, que eu faço como consultoria, 95% tem câmara arbitral. Hum, Assim, a grande maioria sim. tem. E outro dia eu tava conversando com uma pessoa e ela entrou com um processo lá e tal, e a gente conversando, aí eu fui ver a documentação dela e tinha a câmara arbitral. E aí eu falei, mas você tem a câmara, como é que você fez para fazer a anulação, né, Hum. da cláusula e tal? Ela, não, eu ignorei e entrei no fórum Sim. normal. E aí, isso pode? A gente pode ingressar, tem a compreensão do... O contrato de franquia, segundo o STJ, ele é um contrato de adesão. E contrato de adesão tem alguns requisitos para que a cláusula arbitral seja válida. Então, ela tem que ser em negrito, tem que ter um destaque, tem todas umas questões formais. Sem ela, o Poder Judiciário tem a prerrogativa de prima facie, que a gente chama, sem ter que ir à justiça arbitral, ao foro arbitral, declarar a nulidade ou ineficácia desse compromisso arbitral. Então, sempre que existe uma cláusula arbitral, mas o franqueado entende, na verdade, a situação do franqueado não permite que ele vá à justiça arbitral, abre-se a possibilidade de ele ir ao Poder Judiciário e solicitar a ineficácia ou nulidade do compromisso arbitral. E Mas não são só dois vícios. processos? Ele tem que entrar com um processo para anular e depois entrar com outro? Existem os dois caminhos. Ele pode optar por uma ação declaratória, uma declaratória de nulidade do compromisso arbitral, ou já acumular tanto a invalidade, e a condenação, enfim, de reconhecimento, o mérito da ação propriamente dito. E é claro que isso os vícios formais é só um caminho. O Poder Judiciário já tem registrado precedentes no sentido de que a hipossuficiência do franqueado é um argumento válido para derrubar o compromisso arbitral, porque aí você está falando de blindagem jurisdicional. A franqueadora não vai resolver isso no foro arbitral, porque o franqueado não tem capacidade econômica, e também não vai ser resolvido no Poder Judiciário, porque tem a cláusula arbitral. Então, o Poder Judiciário tem cada vez mais, Otávio, entendido que quando a eleição de foro arbitral se torna abusiva e se torna um óbice intransponível à busca por justiça, essa cláusula tem que ser afastada para que o poder Judiciário decida de fato, porque senão ninguém vai decidir, nem o Poder Judiciário, nem a Câmara Arbitral. Eu vi a questão de... Vamos falar um pouquinho sobre danos morais. Eu vi essas questões trabalhistas, normalmente as pessoas vão lá, botam danos morais, lá, 100 mil, não sei o que, 50, sem embasamento nenhum, né? Essa briga de franqueador e franqueado com relação a danos morais, você tem visto que tem tido êxito em alguma coisa? Como é que a pessoa consegue provar um dano moral, por exemplo? Essa retaliação seria um dano moral? Temos que o fato gerador em si, o inadimplemento contratual, a nulidade do contrato por si só, ela não é compatível com a figura de um dano extrapatrimonial que gera um dano moral. Mas situações específicas no ambiente de franquia, que a gente tem de muito comum, e às vezes tem registros de você é incompetente, você é má gestão, assim, essa pressão que gera uma dor e gera até uma crise de ansiedade, crise psicológica, então tem todo um transtorno emocional decorrente daquela relação tóxica de franquia. Então, nesses casos específicos, a gente tendo um material probatório, é claro que o Poder Judiciário vai analisar com outros olhos a questão do dano moral. Outra questão muito interessante é a questão da negativação do franqueado em relação a dívidas que são abusivas. A gente vê isso, tem um contexto de negativações, seja de órgãos de restrição ao crédito e outros caminhos também, bloqueios indevidos de sistemas, enfim. Então, a depender da hipótese, a gente está realmente diante de um caso que extrapolou o inadimplemento contratual e teve um dano extrapatrimonial ao franqueado. Aí a gente está falando, não é qualquer caso, qualquer demanda que a gente pode legitimamente. É claro que a petição inicial também aceita tudo, mas com razoabilidade, existem casos específicos que sim, pode ser cumulado um pedido de ressarcimento material, dano material, com um pedido de compensação a título de danos morais. Eu estava conversando com uma pessoa e essa questão que você falou de ser chamada de incompetente, ela foi numa reunião com a franqueadora dela e escutou isso várias vezes, né? Que ela era incompetente, que ela não sabia gerir, que a loja dela era um fracasso, que isso, que aquilo outro, que a culpa era dela. E essa pessoa, até hoje, ela não se recuperou. Tá? São 5 anos já que ela saiu dessa franquia. E aí a gente estava conversando sobre isso, que ela falou assim, o meu maior arrependimento foi não ter gravado, né? Porque ela não tem prova nenhuma do que aconteceu. A gravação, ela é uma prova?
Consegue ser uma prova? Sim, Uma sim, gravação, por uma exemplo, do gravação celular ambiental, sim. Até porque, e tem casos, inclusive, que a franqueadora compartilha, poucas, né, mas compartilham as ligações, lives, enfim, tem esse conteúdo guardado. A questão do dano moral realmente aprova, né? Porque você sabe que uma relação de franquia adoece, uma relação tóxica de franquia adoece o franqueado. E é uma questão que também deve despertar a sensibilidade do franqueador, né? No sentido de que, olha, você está adoecendo a sua rede, adoecendo emocionalmente. E às vezes é a pauta da rede, né? Adoecer o franqueado no sentido de, olha, você é o incompetente, todo mundo está funcionando, todo mundo está bem e é você o incompetente. Essa questão, ela é muito dolorida e ela coloca em risco a saúde emocional de muitas pessoas, muitos franqueados pelo país afora. Então é uma questão bastante delicada, mas em questão de pedir uma indenização, uma compensação por dano moral, a gente esbarra muito na questão da prova. Pois é, então, por exemplo, se ela fosse numa reunião e levasse um celular e gravasse voz, ela poderia ter aquilo É uma como prova. gravação ambiental, sim. E se ela fosse com o advogado serviria como testemunha, não, né? Que é advogado dela. Essa pauta de... Porque quando está com advogado, a gente tem o sigilo da profissão, Nem né? pode, né? Nem pode. Não entendi. Porque era o arrependimento dela, eu fiquei com muita dó, porque ela falou, cara, aquela reunião acabou com ela, uma reunião. Assim, óbvio, teve o processo todo até chegar ali. Mas ela fala que aquilo ali pra ela foi assim... Você tem E é uma constante, infelizmente é uma constante, né, Otávio? Chega demais as pessoas... É uma sensibilidade. E às vezes o primeiro momento você recebe bastante, eu também recebo, mas é o primeiro momento que a pessoa desafoga aquela dor, né? Aquele sentimento contido. A gente tem que realmente perceber, a gente percebe demais isso, porque a relação de franquia temos a perda financeira, e a perda financeira ela é mensurável imediatamente, mas a perda emocional, o dano emocional, ele é permanente. Então as pessoas realmente, a relação de franquia ela tem o potencial de adoecer pessoas. Sim. Isso é muito delicado. E o que você falou da questão da compensação financeira foi uma das coisas que a gente discutiu. Eu falei, pô, mas por que você não entrou, né, na justiça? Aí ela falou assim pra mim, Otávio, vou te falar um negócio. Eu não vou ter de volta o que eu perdi durante a minha vida dentro daquilo. Por quê? Ela falou que nessa reunião, pra você ter uma ideia, ela amamentava. O leite dela secou. Ela falou. Assim, ela foi tanto estresse, tanto problema que ela teve. Sim. Que isso volta? Não volta. O que paga isso, né? Que ela falou. Exato. O que paga eu... Como é que o tempo não vai não voltar para eu amamentar exatamente. de novo a minha filha, ela falou. E são relacionamentos também, às vezes acabam casamentos, relação com o filho, você perde, às vezes a franquia exige que é só você se dedicar. E às vezes você abdica de relacionamento, abdica de vida com filhos, com familiares. Isso não volta, não tem como voltar, né? Não volta realmente e fica na sua memória. E às vezes é tão bem plantado isso que a própria família acredita na franqueadora. Exatamente. O marido ou a esposa vai chegar para a pessoa e vai falar, cara, você está fazendo alguma coisa errada aí, não é possível. Né? Onde que está esse dinheiro? Né? Você está gastando dinheiro? Né? A pobre da Dona Irene lá que falava que ela gastava o dinheiro viajando com roupa. É surreal. Doutor, nós estamos terminando o nosso tempo aqui, infelizmente. Mas eu queria que você passasse para as pessoas que estão nos assistindo. Na verdade, é uma mensagem de esperança mesmo, porque isso que a gente acabou de falar aqui no final é uma coisa que toca muita gente. Hoje a gente está conversando aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas vão assistir esse podcast e vão sentir a dor ali no coração. Falar, cara, eu tô passando por isso. Nossa, como é que eu resolvo isso? Então eu queria que você passasse essa mensagem mesmo de esperança que existe uma saída, né? Que existe uma luzinha lá no fim do túnel para essas pessoas que estão sofrendo aí nesse segmento de franquias hoje. Sim, a minha mensagem, Otávio, para o franqueado, tanto o franqueado como o candidato a franqueado, é que não existe normalidade numa relação de franquia tóxica. Não existe normalidade numa relação de franquia em que o franqueador impõe a todo tempo e te pressiona a todo tempo. Então, é claro que é um momento de dor, um momento de aflição, um momento de que várias questões estão ali sendo colocadas e você às vezes não para respirar. Mas é um momento que você tem que parar e pensar de fato o que representa a relação de franquia para você e como você quer estar ali, aqui 6 meses, 1 ano. Você quer viver aquilo de verdade? Você quer viver aquela relação tóxica de franquia? Então, você tem condições de conversar de fato com seu franqueador, de dialogar e chegar numa solução de consenso para você sair daquela situação? Ou o melhor é realmente parar e refletir se existem inadimplementos contratuais, se existem vícios, se você está numa relação de franquia ou foi vítima de uma fraude,
é perceptível, você tem que perceber, você tem que ser essa delicadeza de perceber isso e buscar auxílio. E eu não estou falando de auxílio jurídico, eu estou falando de auxílio emocional, auxílio na família, auxílio no seio familiar como um todo, porque essa relação compromete. Acho que o principal propósito, é claro que eu sou advogado, faço assessoramento, converso com pessoas, mas assim, o propósito é informar e fazer com que cada vez menos pessoas passem por essa situação delicada, essa situação de realmente perder tudo, perder família, perder relacionamento, perder a vida. Porque realmente, se você não tem o seu emocional, porque o que vale é você estar bem consigo mesmo e estar bem. O dinheiro, como também se fala, dinheiro você perde e você busca novamente. Mas o emocional, essa relação de franquia, ela às vezes compromete o emocional da pessoa. Então, assim, pare, reflita para saber se realmente é o momento certo de sair, de pausar, dar um passo atrás, porque isso é importante. Refletir sobre a sua vivência na relação de franquia. E saber que há saídas, né? Que existem saídas para você sair honradamente, não sair de maneira desonrosa, perdendo tudo, perdendo seu emocional. Então, assim, a questão tem como sair de uma relação de franquia tóxica de maneira honrada, e isso deve ser buscado com auxílio, seja por profissionais da área de psicologia, profissionais da área jurídica, mas tem saída sim, tem saída para você sair de uma relação de franquia de maneira honrada. Sensacional, é isso aí, disse tudo. Tomara que isso ajude muitas pessoas aí que estão vivendo isso hoje, que eu sei que tem demais, e que também toque um pouquinho o lado do franqueador, Sim. né? Porque eu acho que está na hora da mudança também. Eu bato demais em franqueador. Eu sei que tem franqueados também que são ruins, mas eu vejo muito o outro lado e vejo que é uma coisa exacerbada. Assim, tem muito franqueador hoje que tem que começar a colocar a mão na consciência e ver que, cara, que existem vidas, né? Do O outro mal que é lado. ocasionado, né? Por Não é um essa... número, né? A gente tem que esquecer o Exatamente. número, né? O franqueado não é alguém descartável, é uma pessoa, realmente é uma Exato. pessoa com toda a vivência, são pessoas, são comunidades como um todo. O franchise no Brasil representa bilhões de reais, é Muito um dinheiro. segmento muito importante e a perenidade dele também é importante, não é uma demonização do sistema de franquia, mas é a necessidade de que isso se reflita, seja razoável. Os franqueadores têm que ser razoáveis e entender que o franqueado é sim uma ponta, é uma peça importante no sistema de franquia e o franchise não vive sem franqueados. E vamos botar a mão na consciência, porque não adianta você depois querer ficar comprando as lojas das pessoas que, no fundo, você vai deixar um rastro de sangue dentro desse segmento que é inapagável, não tem como apagar isso que está acontecendo. Doutor, gostaria de te agradecer muito por você estar aqui hoje, foi sensacional. Acho que levou esclarecimento aí para quem está realmente passando por situações que às vezes não vê o fim do túnel, né? A luz no fim do túnel. Mais uma vez te agradeço, tá convidado para vir várias vezes aí Muito para a gente obrigado, poder Otávio. trocar essa ideia. Então é isso aí, pessoal. Eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam aí no canal, por favor, para que a gente possa levar mais informação para mais pessoas. Isso ajuda demais. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. E nunca se esqueçam que se é franquia tem que ser de fato. Um abraço e até a próxima.